todas as modalidades de colocação em família substituta, a adoção é a mais completa. A adoção, ela é exercida de forma ampla, também com afeto e amor. A gente vai falar da questão dos filhos do coração, né? Que hoje os laços biológicos, eles não existe mais competição entre biologia e afeto, né? Assim foi o que o STF reconheceu na questão da multiparentalidade. É importante salientar também que a escolha ela vai ficar, então, com a criança, na maioria das vezes, e sempre pensando nessa questão do melhor interesse da criança. Vamos ver na tela o artigo 226 da Constituição Federal, que fala justamente sobre a base da sociedade. Então, qual que é a base da sociedade brasileira? Então, só para relembrar vocês, né, o artigo 226 da Constituição Federal, lá no capítulo da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, lembrando que a gente está no título da ordem social, diz que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, né? Lembrando que o parágrafo 3º diz que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e ou a mulher, essa foi a nova leitura do STF, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. E parágrafo 4º entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. E aqui não há qualquer diferenciação desses descendentes. Ó, é importante mostrar para vocês, né? Não existe mais como existia outrora. E é importante fazer análise do artigo 1593 do Código Civil, que reconheceu, então, a socioafetividade, né? Então, o nosso início para trilhar esse nosso caminho do estudo da adoção, a gente está começando por um princípio que é bastante importante, que é o da dignidade da pessoa humana, né, e que acabou modificando esse direito das famílias, né? E no 1593 é bastante claro quando a própria lei civil fala que o parentesco é natural ou civil. E quando a gente fala de adoção, a gente vai falar justamente do parentesco civil, ok? E aqui a lei continua conforme resulte consanguinidade ou outra origem. Então, a adoção é de outra origem. Esse reconhecimento desse tipo de família pela jurisprudência e doutrina precedeu a entrada em vigor do novo Código Civil. Com relação aos filhos, né? A gente tem lá o artigo 227, parágrafo 6º, e que estabeleceu uma completa isonomia entre os filhos havidos no casamento. Isso a Constituição Federal falando, né? Não existia antigamente essa isonomia. No Código anterior, de 1916, existia uma série de diferenças, né? De filhos oriundos, então, de relações fora do casamento ou por adoção, né? Então, agora, a partir da Constituição de 88, isso caiu por terra e existe hoje isonomia, dando dignidade para essas pessoas, vedando qualquer designação discriminatória com relação à filiação e com relação a qualquer outra situação, né? Essa isonomia ela também é aplicada no artigo 1596 do atual Código Civil. A gente está recapitulando de uma forma bastante rápida, né, esses princípios, e que eles serão base do nosso estudo, juntamente com a matéria de adoção, né? Então, a gente precisa ver que houve uma verdadeira ruptura, por exemplo, com relação ao individualismo, quando a gente tem o princípio da solidariedade, né? Esse princípio da solidariedade é justamente isso, né? É a superação desse individualismo, a superação do modo de pensar e viver da sociedade a partir desse predomínio dos interesses individuais. Então, um dos principais elementos da família, enquanto geradora de direitos e deveres tutelados no nosso ordenamento jurídico, é a solidariedade recíproca, é o auxílio mútuo entre pais e filhos no quesito de garantir a subsistência, de garantir o padrão de vida daquele, então, que necessita, né? Esse princípio da solidariedade é uma das grandes marcas paradigmáticas que caracteriza essa transformação do Estado liberal
e individualista no Estado democrático e social, que é o nosso Estado, né? Que é a nossa Constituição Federal deixou isso bastante clara, né? Então, essa superação do individualismo jurídico pela função social dos direitos. Então, a gente vai ver na tela onde está localizado esse princípio da solidariedade no direito das famílias e que a gente vai aplicar, então, nesse nosso estudo do direito da adoção. O princípio da solidariedade ele está lá no artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha que importante. No capítulo destinado à família, o princípio consta no artigo 226 e 227. Então, no dever imposto à sociedade, ao Estado e à família, proteção do grupo familiar. E também no artigo 227, a criança e o adolescente. Então, as pessoas convivem no ambiente familiar não por submissão a um poder incontrariável, mas porque compartilham afetos e responsabilidades. No plano jurídico, os deveres de cada um para com os outros impuseram a definição de novos direitos e deveres jurídicos. Houve uma verdadeira ruptura, né, dessa questão da família de antigamente, né, onde existia a figura do chefe de família, né. O próprio artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, o artigo 1596 do Código Civil, deixaram claro que o princípio que rege hoje o direito das famílias é o princípio da igualdade, né? Então, está lá no parágrafo 6º do 227, que os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, não se pode mais colocar, como antigamente se colocava, adotado, né, na certidão de nascimento. Não, é filho. Filho é filho, não existe nenhum tipo de adjetivo depois disso, né? É só filho. O próprio artigo 1596 do Código Civil tem exatamente a mesma redação da Constituição Federal e consagra esse mesmo princípio, né, o princípio da igualdade entre os filhos. Então, em suma, todos os filhos agora são iguais, havidos ou não durante o casamento. Essa igualdade ela abrange também os filhos adotivos e aqueles havidos por inseminação heteróloga, ou seja, com material genético de terceiro, né? Inseminação homóloga é do mesmo casal, ok? Homo de homossexual, por exemplo. Homo, igual, dois sexos iguais, gêneros iguais. Heterossexual, gênero diferente, sexo diferente. Inseminação heteróloga é aquele com material genético de terceiro. Não se pode mais usar, por exemplo, expressões como filho adulterino, filho incestuoso, que a gente via antigamente, né? Porque são extremamente discriminatórias. Também a gente não pode mais usar, em hipótese nenhuma, por exemplo, filho espúrio, filho bastardo, né? Para fins didáticos aqui nessa aula, eu vou falar que é filho, por exemplo, havido fora do casamento, tá? Mas só para fins didáticos. Filho é filho, ponto, não se discute, tá? Então, é importante a gente colocar essa questão do princípio da igualdade. A gente tem um outro princípio que eu quero mostrar na tela para vocês, que é o princípio da liberdade ou da não intervenção estatal, que é bastante importante também para a nossa matéria de hoje. O princípio da liberdade ou não intervenção estatal está lá no artigo 1513 do Código Civil, que diz o seguinte: é defeso a qualquer pessoa de direito público ou direito privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Então, trata-se da consagração do princípio da liberdade ou não intervenção. Existe uma relação direta com o princípio da autonomia privada, que também deve existir no âmbito de direito de família, e é uma autorregulamentação dos próprios interesses, né? Então, quando escolhemos na escalada do afeto com quem a gente quer ficar, com quem a gente quer namorar, com quem a gente quer ter uma união estável, quem casar, estamos falando, então, dessa autonomia privada. E a liberdade, né, é justamente a liberdade de fazer o que a gente quer, né, com relação, então,
a formação da própria família. Então, lembrando sempre que essa liberdade não pode, obviamente, colidir com outros princípios, né? E se houver colisão de princípios, a gente vai sempre, então, pela teoria do Alexis, verificar qual que é o que vale mais, o que acaba valendo mais para a vida real. E aí a gente tem princípios que são, e pessoas que são muito mais vulneráveis e protegidas pelo Estado, e a criança é uma delas, né? Então, o princípio do melhor interesse da criança se estiver em choque com a liberdade, obviamente, acaba tendo preferência. E de uma forma bastante rápida, né? A gente está passando pelos princípios, só para dar aquela lembrada, falar sobre o princípio da afetividade, né? A afetividade acabou se tornando um princípio que rege as relações familiares, que tem um valor jurídico, que é tutelado pelo direito das famílias, porque diz respeito não só à ligação entre seus membros, mas também à qualidade dessas relações. Essa afetividade ela é fundamentada no supraprincípio da dignidade da pessoa humana, né, que o supraprincípio, eu costumo dizer, né, parafraseando um autor, que é o Sol, né, então a gente tem o Sol e que irradia todos os outros princípios constitucionais, né? Então, só para a gente também relembrar que o afeto é essa relação de amor no convívio das entidades familiares. E a adoção é amor, né? A adoção é a vontade que os pais têm, que a pessoa tem, de formar uma família completa, né? Com uma criança. Esse princípio da afetividade, com esse rompimento, acaba gerando um dano moral. A gente vai ver como último item do nosso estudo, né, que é a responsabilidade civil por esse abandono afetivo também na questão da adoção. Principalmente, a gente vai estudar essa questão quando ficar provado esse descumprimento do dever de convivência, da participação ativa nesse desenvolvimento dos filhos, né? Lembrando também que a família atual ela não é só biológica, existe um vínculo parental que não pode ser afastado por simples e espontânea vontade, né? Esse princípio da afetividade, apesar de não estar expresso na nossa legislação, ele pode ser observado na Constituição, como no Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e adquire essa grande importância sobre o aspecto jurídico e torna como um princípio geral que tem gerado, obviamente, consequências, principalmente na jurisprudência com relação a esses princípios, né? Então, só como exemplo, esse princípio da afetividade nas relações familiares foi usado, por exemplo, na união homoafetiva, que foi reconhecida como entidade familiar, né? Na questão da responsabilidade civil, como a gente vai ver, com relação à indenização por abandono afetivo, né? Da própria parentalidade socioafetiva como uma nova forma de parentesco, lá do 1593, e da multiparentalidade, que também a gente vai ver na questão da adoção, onde a socioafetividade ela acaba sendo representada, né, no convívio de carinho, de participação, no desenvolvimento e na formação dessa criança, sem a concorrência com o próprio vínculo biológico. É importante dizer que afeto é ligação e não necessariamente amor, né? O afeto não se confunde com amar. Afeto quer dizer uma interação, uma ligação entre as pessoas, né? E pode ter uma carga negativa ou positiva. Claro que em todas as famílias vai ter um momento de amor e vai ter um momento de raiva, isso é normal, né? Então, ambas as cargas estão presentes nas relações familiares, as pessoas brigam, mas as pessoas se amam, existe um afeto também, né? Essa solidificação da afetividade nas relações sociais é um forte indicativo de que a análise jurídica não pode restar alheia à afetividade, né? Então, essa afetividade tornou-se um dos princípios do direito das famílias, né? Que está implícita na Constituição, como eu falei, implícita no Código Civil e em diversas leis esparsas, né? Lembrando também que a questão da adoção é base o princípio da afetividade, que a gente sempre ouviu, pai é quem cria, né? Então, esse vínculo de parentalidade é muito mais do que um dado biológico.
é um dado cultural, é uma consagração, né, da máxima popular de que pai é quem cria, mãe é quem cria. Então, a jurisprudência ela passou a ponderar que essa posse do estado de filho deve ser levada em conta para a determinação do vínculo filial ao lado de outras verdades, como a registral, a biológica, né? Nos acórdãos mais notórios, julgou-se como indissolúvel o vínculo familiar e o filial, formado nos casos, por exemplo, de reconhecimento espontâneo de filho alheio, combinado, então, com essa convivência posterior entre pais e filhos, ou seja, houve um afeto. E se houve um afeto, a gente precisa ter claro que tem que ter esse valor reconhecido, né? No próprio Código Civil, a gente consegue identificar alguns artigos que têm como base a socioafetividade na filiação. Está lá no 1596, que eu vou colocar aqui na tela, em que a gente vai colocar e que vai reproduzir o artigo 227, parágrafo 6º. Vamos ver na tela, então, os dois artigos, o 1596 e o 1614, para o nosso estudo ficar completo. O artigo 1596 reafirma e reproduz o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, que deixa de lado qualquer tipo de preconceito que possa existir para com os filhos socioafetivos, como a gente já tinha visto anteriormente. O artigo 1614 demonstra que o filho tem a liberdade de rejeitar a filiação, e isso também é aplicado na adoção, ok? A criança também será ouvida, como a gente vai ver. Então, nesse primeiro caso, se o filho maior não reconhecer a paternidade ou parentalidade, mesmo esta sendo biológica, ela não será admitida. E no segundo caso da adoção, o filho menor pode impugnar a paternidade até 4 anos depois de completar 18 anos. Então, mostra justamente essa questão do afeto no novo Código Civil. Deixa outro princípio que é bastante interessante, que é da finalidade da função social, né? Então, o princípio como finalidade de garantir, de fiscalizar, de implementar no âmbito familiar, obviamente atendendo seus anseios, buscando a efetivação dos seus planos, promovendo a harmonia, educação entre pessoas que compõem uma família, mas com função social, né? Então, o artigo 226 caput da Constituição Federal afirma que a base da sociedade é a família, como a gente viu. E com as mudanças nas relações familiares, a função social é justamente a de proteger, de resguardar, solucionar esses problemas evidentes que emergem da sociedade, que cumpre, então, esse papel do princípio, né? Uma outra questão importante para a gente falar, que é o princípio do melhor interesse da criança. Esses interesses da criança e do adolescente, eles devem ter sempre prioridade, principalmente na questão da adoção. Claro que sem prejuízo da proteção integral da criança, né, e também da família, da sociedade, do Estado, né? Mas o desenvolvimento saudável e todas as oportunidades que visam, então, garantir esse desenvolvimento mental, moral, espiritual, físico, social das crianças, em condições de liberdade e de dignidade. O que houve, na verdade, foi uma verdadeira revolução do direito das famílias, com essa inversão de prioridades nas relações entre pais e filhos, seja na questão da convivência familiar, seja nos casos de situação de conflitos, como, por exemplo, na separação, divórcio, né? O pátrio poder que antigamente existia na função de pai, né, a gente chama hoje de poder familiar, e que existe, então, essa parentalidade responsável sempre em função e no interesse dos filhos, né? Nas separações, nos divórcios dos pais, o interesse dos filhos antigamente era secundário, era praticamente irrelevante. E hoje a gente tem essa inversão de valores, que bom, né? Colocando a criança, então, como centro dessa proteção. O ECA, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê esse princípio e ressalta esses direitos fundamentais que são inerentes à pessoa humana, da criança e do adolescente, e começa, então, pelo artigo 3º.
e eu vou mostrar na tela para vocês o artigo 3º do ECA, que fala justamente desse princípio que estamos estudando. O artigo 3º do ECA diz que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata a lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, está claro aí que é sempre o melhor interesse da criança, né, combinado com o artigo 19 também do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai, então, servir como base também para as decisões judiciais relativas à adoção. Há ainda, então, 2 artigos, né? O artigo 7º, que diz que a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. E o 19 é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Aqui a gente vai usar bastante o artigo 19 quando a gente for falar de adoção, de família substituta e o melhor interesse da criança nesta questão. É importante sempre também a gente falar sobre o direito internacional, né? E a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e do Adolescente da ONU consagrou também esses direitos próprios da criança, e não deixou ocupar o papel de apenas parte integrante do complexo familiar para um membro individualizado da família humana, né? Houve uma verdadeira mudança de paradigma também em relação à norma anterior, pela Declaração de Genebra, quando a gente tem, então, uma criança agora protagonista e que antes colocava a criança numa posição passiva, objeto de proteção, né, mas passiva, sem qualquer tipo de protagonismo, né? E agora, com a Convenção do Direito Internacional da Criança, a criança alçou, então, esse patamar de sujeito de direitos e deu início a essa aplicação do princípio do melhor interesse da criança. Importante dizer que o Brasil ratificou a Convenção em 1990, foi promulgada pelo Decreto Executivo também em 1990, com força de lei ordinária e apta a revogar o ECA naquilo que conflitasse, né? Então, a partir do best interest of the child, que nada mais é do que o melhor interesse da criança, né? Então, esse princípio também foi aplicado na Convenção. Essa mudança do paradigma do poder familiar também é importante, né? E esse poder ele passa a ser entendido como essa possibilidade dos pais intervirem na esfera jurídica dos filhos, não no interesse dos pais, né, titulares desse poder, mas sim no interesse dos filhos, com função primordialmente existencial, com vistas a alcançar o melhor para eles. Então, escolher esse direito de liberdade, o direito ao respeito, que é revelado pela autonomia, está lá no artigo 4º e 17 do ECA, com valores igualmente eleitos pelo legislador e auxiliares nesse encontro do sentido do melhor interesse dessa criança, né? Eu vou mostrar para vocês na tela o princípio da parentalidade responsável, que também vai ser importante para a construção, né, desse nosso estudo da adoção. O parágrafo 7º da Constituição Federal, do nosso artigo 226, diz o seguinte: fundado nos princípios da dignidade humana e da paternidade responsável. Aqui a gente vai chamar de parentalidade responsável, justamente porque o planejamento familiar é de livre decisão do casal e a gente vai usar bastante esse princípio na nossa matéria, né? Então, esses princípios da paternidade responsável, como diz a Constituição, como eu e vários autores, inclusive do IBDFAN, dizemos parentalidade responsável, da dignidade da pessoa humana,
constituem a base para a composição da família no ordenamento jurídico brasileiro, porque retrata a ideia de responsabilidade. Os princípios da paternidade, então, ele acaba retratando essa ideia de responsabilidade e que mostra, então, essa outra questão, esse outro viés bastante importante, que é o princípio da proibição do retrocesso social, né? O direito de família, e que eu ouso chamar de direito das famílias, ele deve ser analisado sob o aspecto constitucional, pois assim poderá se verificar um novo tratamento a este ramo do direito, que é o tratamento das pessoas em detrimento dos bens. Então, a construção histórica do direito das famílias vem evoluindo no sentido de uma harmonização, de uma igualdade plena entre os indivíduos, tanto no que diz respeito a aniquilar as desigualdades entre homens e mulheres, tanto no tratamento dos filhos, que não podem sofrer qualquer diferenciação se concebido dentro ou fora da união civil, e outros casos, como no próprio caso da adoção. A importância de diminuir essas desigualdades sociais, né, que fala realmente esse princípio da proibição do retrocesso. Está intimamente ligada a esse pensamento constitucionalista que se dirige ao fim do estabelecimento de ações futuras por parte do Estado e da sociedade como um todo, no intuito de diminuir desigualdades existentes e maximizar o alcance dos direitos sociais. A ideia de proibição ao retrocesso social não permite a diminuição ou aniquilamento dos direitos sociais alcançados por uma sociedade e orienta tanto o legislador na elaboração das leis, quanto o julgador no sentido de aplicação dessas normas, ou mesmo no reconhecimento de que esta ou aquela norma contribuem para o retrocesso social. E aqui eu coloco para vocês, então, resumidamente, os princípios que a gente estudou nessa aula de hoje, começando pelo princípio SOL, né, pelo supra-princípio da dignidade da pessoa humana, passando pela liberdade, igualdade e respeito à diferença, solidariedade familiar, pluralismo das entidades familiares, proteção integral das crianças, adolescentes, jovens, idosos. Então, a própria Constituição Federal colocou essa gama de princípios justamente para que eles fossem respeitados à luz da própria Constituição Federal e à luz dos tratados de direitos internacionais que o Brasil faz parte. Terminamos então a nossa primeira parte dessa aula longa que teremos, de 5 aulas no total, da parte de adoção. Nos vemos então até a aula 2. Tchau, tchau, pessoal.